De volta aqui com o TV Mar News e a gente já volta agora ao vivo com a participação aqui de Bruno Calado, nosso quadro Momento Seguro não, gente, Final News, desculpa. A cabeça vai chegando essa hora, fazendo produção e apressando o programa ao mesmo tempo, a cabeça dá um nó, né? Mas é assim mesmo. Vamos então falar hoje sobre crimes contra a dignidade sexual, é isso, Bruno? Fala pra gente o que de fato são esses crimes e por que você trouxe essa discussão hoje aqui para o TV Mar News. Bom dia, Porlane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, certo? Mais especificamente aqui do TV Mar News, do quadro Penal News, né? Quem está aqui no estúdio, Porlane, ao vivo, acompanha a correria, né? Para lá e para cá, os bastidores aqui, para que o programa saia da melhor maneira para vocês, telespectadores. E assim vem sendo. Parabéns a toda a equipe TV Mar, né? Em seu nome. Hoje falaremos sobre crimes contra a dignidade sexual, Porlane. Vem acontecendo, inclusive foi matéria aqui mais cedo, né? Formas de coibir explorações sexuais, vem aí chegando o verão, né? Muitas pessoas, muitos turistas vão lotar a capital maceiense, então trouxemos esses crimes contra a dignidade sexual e, a princípio, o que são esses crimes? Né? Antigamente conhecidos como crimes contra os costumes, Porlane. Já foi usada essa nomenclatura. Né? Antes mesmo de serem trazidos como crimes contra a dignidade sexual, eram crimes contra os costumes. Antigamente existiam vários crimes que hoje podem soar como algo hilário. Né? Como, por exemplo, antigamente se punia com maior rigor aquele que cometesse um crime contra a dignidade sexual e fosse casado. Hoje em dia, nós não temos essa distinção. Então, aquele que seduzisse uma moça mediante fraude para obter relações sexuais e fosse casado, a pena era mais rígida do que se fosse um cidadão solteiro. Né? Outra questão também, por exemplo, antigamente o estupro, né? Fraudes sexuais, crimes sexuais, se cometidos contra mulheres virgens, contra mulheres que chamavam de mulheres honestas, né? Mulheres que ainda não haviam sido defloradas, eram justamente essas palavras usadas antigamente, eram crimes muito mais severos, muito mais gravosos do que se esses crimes fossem cometidos contra mulheres da vida, eram como chamavam, né? Então, hoje em dia, nós não temos essa distinção do sujeito passivo do crime, da vítima do crime. Se é uma mulher da vida, né? Se é uma prostituta, se é uma mulher de bem, se é uma mulher virgem, né? E nós não temos essa distinção. Hoje em dia, o estupro não faz distinção quanto ao sujeito passivo. Antigamente, tinha-se muito disso. Antigamente, inclusive, Porlane, era crime manter local destinado para fins de atos libidinosos, ou seja, era crime possuir um motel. Possuir um motel, era crime comercializar revistas, né, de cunhos sexuais. Hoje em dia, torna-se impossível, né, criminalizar condutas dessa natureza em meio da internet. Né? Hoje em dia, temos acesso a tudo mediante a internet. Então, os crimes contra os costumes hoje são os crimes contra a dignidade sexual. São crimes trazidos no Código Penal, né, que velam, protegem a liberdade sexual da vítima. E quais são os principais crimes contra a dignidade sexual, então? Olha, Porlane, temos vários crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a dignidade sexual é um título do nosso Código Penal. O nosso Código Penal ele é dividido por títulos, certo? Dos títulos é subdividido em capítulos e dos capítulos nos artigos, que são os crimes, né, na parte especial. Então, temos os títulos, o título é crime contra a dignidade, são os crimes contra a dignidade sexual. Desses títulos temos vários capítulos, dentre eles os crimes contra a liberdade sexual, que trazem alguns crimes, e eu trouxe aqui 3 deles para falar de uma forma mais específica, que são o estupro de vulnerável e o assédio sexual, que são passíveis de serem muito confundidos, né? Muitas vezes as pessoas não sabem distinguir quais são essas 3 modalidades criminosas. E, Bruno, quais são as diferenças, então, entre esses crimes? Você ficou me devendo a resposta do porquê que você trouxe essa temática aqui para a gente. Sim, Porlane. Nós tivemos, né, além desse alto fluxo, né, e do elevado número de crimes contra a dignidade sexual que vem sendo cometidos e não cai de regra o cometimento desses crimes. Infelizmente, né? Isso, infelizmente. Nós temos, mais uma vez, uma abordagem de um reality show que vem passando, né, aqui de cunho nacional, né, e que tivemos um episódio
certo? Em que um dos participantes vem sendo imputado a ele uma conduta que podia caracterizar um estupro de vulnerável. Né? Então, estamos aqui para distinguir, será que foi um assédio sexual, foi um estupro de vulnerável, foi um estupro, não houve conduta criminosa, o que é que pode ter ensejado naquela conduta. Então, fazendo uma distinção entre esses 3 crimes que eu trouxe hoje para uma análise, né, perfunctória, superficial, entre o estupro de vulnerável e o assédio sexual, nós temos diferenças básicas. O estupro, como todos sabemos, consiste no fato de constranger alguém mediante ameaça, certo? Mediante violência ou grave ameaça, certo? A praticar relação sexual ou qualquer ato libidinoso. Esse é o crime de estupro, certo? Diferentemente do crime de estupro de vulnerável, que o crime de estupro de vulnerável ele faz uma menção especial ao sujeito passivo. O sujeito passivo, ou seja, a vítima daquele estupro, deve ser um menor de 14 anos, uma pessoa menor de 14 anos, ou então uma pessoa em estado de vulnerabilidade. E que estado de vulnerabilidade é esse? Estado de vulnerabilidade trazido pelo nosso Código Penal, Paulani, é toda aquela pessoa que não consiga, que não esteja em seus atos psíquicos normalizados, certo? Não esteja com total força de dizer sim, de dizer não, né? Não esteja em suas faculdades mentais em atos normalizados. De repente, uma pessoa embriagadíssima, né? Ela não tem a condição de distinguir ali o que tem a vontade ou o que não tem a vontade, o que é certo e o que é errado, né? Distinguir se há permissão ou não. Então, um exemplo de vulnerabilidade é a embriaguez. A embriaguez, seja ela voluntária ou involuntária, qualquer que seja. Uma mulher embriagada, por exemplo, Paulani, hoje em dia, inclusive, é importante que nós falemos a respeito dessa situação. Esses crimes contra a dignidade sexual, ele não atinge tão somente a mulher. O homem pode ser vítima de um crime contra a dignidade sexual. Mas vemos, na maioria das vezes, a mulher sendo vítima desses crimes. Então, o estupro de vulnerável, ele traz essa peculiaridade, que é a vulnerabilidade da vítima, que pode ser um menor de 14 anos. Todo menor de 14 anos não tem capacidade, certo? Não tem capacidade para permitir uma relação sexual. Mesmo que o menor de 14 anos, uma menina menor de 14 anos queira praticar uma relação sexual, certo? Ela não, o agente que com essa pessoa, com essa menina, praticar qualquer relação sexual estará sendo acusado, certo? Estará incorrendo no crime de estupro de vulnerável, independente da aceitação. Não, mas ela quem quis, ela quem me chamou, independentemente. O menor de 14 anos não tem essa capacidade para permitir uma relação sexual. Da mesma forma, a vulnerabilidade. E, por último, o assédio sexual, Paulani, que acontece quando há uma hierarquia, né? Quando há uma ascendência, uma superioridade de hierarquia. Por exemplo, um patrão em decorrência de uma funcionária, né? Que solicita atos libidinosos, solicitam uma relação sexual em face da sua superioridade hierárquica, um constrangimento, né, uma chantagem ali. Da mesma forma, uma ascendência, né, um pai ou um avô em relação à filha ou à neta, comete também o crime de assédio sexual. Então, são crimes que são passíveis de serem confundidos, mas são também, basicamente, muito fáceis de serem distinguidos. O estupro é uma modalidade mais generalizada, mais comum também. O estupro de vulnerável tem essa peculiaridade da vítima. Quem é a vítima no estupro de vulnerável? Ou menor de 14 anos, ou a pessoa em estado de vulnerabilidade. E o assédio sexual, que geralmente é a pessoa que tem essa inferioridade hierárquica, é a vítima, ou então uma descendente daquele ascendente que pratica esse assédio sexual. Muito bem, esclarecendo então esses crimes contra a dignidade sexual, que ainda bem que a gente evoluiu, né? É verdade. Em muita coisa, é verdade, Bruno? Ainda bem que a gente conseguiu evoluir, que nosso sistema jurídico tem evoluído também, analisado cada caso, que eu acho que isso é muito importante, né, Bruno? Com certeza. Quando a gente, diante, é claro, da impessoalidade, é muito importante quando a gente tem um sistema jurídico que analise, de fato, cada caso, como aconteceu, sob quais circunstâncias aconteceram, né? Isso mesmo. Obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Eu que agradeço, Paulani, um abraço em todo mundo. A gente agora vai falar sobre doação de medula óssea. Você em casa é doador? Sabe como ser um? A gente traz então todas as dúvidas, né? Tira todas as tuas dúvidas agora na matéria de Fernando Palmeira. Mais uma vez, a nossa equipe de reportagens vem até o Hemocentro de Alagoas Hemoal e desta feita para falar de vida, falar de saúde e falar de um simples gesto de doação de medula óssea que salva vidas
que traz a saúde de volta para aqueles que estão necessitados. Um gesto simples e, acima de tudo, um gesto de amor, de humanidade. Vamos conversar sobre essa campanha importante de transplante de medula óssea com a doutora Camila Cansanção, que é assistente social do Hemocentro de Alagoas, Hemoal. Como é que são aí os paradigmas, muito preconceito ainda, muita desinformação no gesto tão simples e tão importante que é a doação de medula óssea? A doação de medula óssea é um gesto solidário, né, que nos ajuda a salvar vidas. Para o paciente que está na fila do transplante, muitas vezes é a única alternativa de vida. Tá? É um gesto simples. Tá? Você precisa vir ao Hemocentro, aqui na rua Dr. Jorge de Lima, número 58, no Trapiche, tá? E realizar um cadastro, vir com documento original, com foto, ter idade entre 18 e 35 anos de idade. E vai ser coletado 5 ml de sangue, que vai ser enviado para o Instituto do Câncer, tá? O INCA, que fica localizado no Rio de Janeiro. Temos um número que é muito importante, muito sério também, para que as pessoas fiquem informadas e participem mais de campanhas como essa. Por exemplo, entre 100 e 200 mil pessoas, apenas uma é compatível com a pessoa que vai ser receptora e o doador. Sim, verdade. A compatibilidade é muito baixa, tá? Por isso que a gente pede para que quanto mais cadastros a gente tenha, maiores chances de vida dos pacientes que estão na fila do transplante de medula óssea. Tá? A gente pede para que você que está aqui nos assistindo, que esteja dentro dos critérios, tá? Tenha a idade entre 18 e 35 anos, venha com documento original com foto, que não tenha histórico de câncer ou doenças autoimunes. Quem pode ser doador, quem pode ser o receptor, como é que é essa questão da compatibilidade? Certo, a compatibilidade ocorre após a coleta desses 5 ml de sangue, é encaminhado para o Instituto do INCA no Rio de Janeiro, onde vai ocorrer o cruzamento genético, né? Diariamente eles fazem os testes e quando há a compatibilidade, embora seja muito baixa, né? É 1 para cada 100 mil, tá? O Ministério da Saúde é que custeia todo o processo, entra em contato aqui com o Hemocentro, a gente convoca novamente esse doador, tá? E ele é encaminhado para a unidade onde vai ser realizado esse transplante. E o custo é todo pelo SUS. Sempre a gente lê, assiste nas redes de televisão de que o número de receptores e pessoas que precisam dessa doação é muito grande em detrimento daqueles que procuram a análise para ser doador compatível. Como é que está essa fila de espera? Então, nós temos uma fila de espera, tá certo? E hoje nós temos cadastrado no banco 58 mil pessoas aqui em Alagoas. Se a gente comparar com a compatibilidade, né, que é 1 a cada 100 mil, a gente vê que a gente ainda não alcança a quantidade mínima de compatibilidade. Por isso, quanto mais doadores cadastrados nós tivermos, tá, no Instituto, né, do Câncer, do INCA, aqui no nosso banco, tá, vai ser maior a probabilidade de salvar vidas. Então, por gentileza, oriente mais, se quiser detalhar mais sobre como os doadores devem fazer para fazer parte dessa importante campanha para se tornar um doador de medula óssea. Certo. Vir aqui ao Hemocentro, ao lado aqui do HGE, localizado na rua Dr. Jorge de Lima, número 58, aqui no Trapiche. Vir com seu documento original, ter idade entre 18 e 35 anos, que não tenha histórico de câncer, tá? E que não tenha doenças autoimunes. Olha, esse gesto de grandeza de doar vida é se tornar um doador de medula óssea. Mesmo quando você tem na família alguém precisando urgentemente dessa doação. Seja também um doador de medula óssea e salve vidas. Aqui do Hemocentro de Alagoas Hemoal, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525 NET. Claro. E olha só, gente, a gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Lembrando aqui para vocês que o presidente Jair Bolsonaro estará aqui em Alagoas hoje, né, lá no município de Teotônio Vilela, exatamente para cumprindo uma agenda, né, de uma série de inaugurações pelo Brasil para marcar seus 1000 dias de governo. Lembrando que ele estará acompanhado do senador Fernando Collor e o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que também são presenças confirmadas no evento de hoje. A gente acompanha aí a última participação, a última vinda do presidente Jair Bolsonaro aqui ao nosso estado, né, também ali com a foto exatamente do senador Fernando Collor
Paulo e do presidente da Câmara, então, Arthur Lira. A gente vai encerrando, então, o nosso TV Mar News de hoje, mas a gente volta a se encontrar amanhã, tá? 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!